Eu passando aqui na casa de uma pessoa e vi esse banco aqui. Aí me lembrei, no tempo das escolas de antigamente, aí vamos dar um giro aí para trás, de 50 anos, 50, 60 anos, como uma coisa era bem diferente para os estudos de hoje. A gente ia estudar, você tinha que comprar a carta de ABC, que começava o cabo ABC, aí aprendeu o ABC todinho. Depois tinha a cartilha, a carta de ABC e a cartilha. Depois vinha o livro, primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano. Foi até onde eu cheguei. Não estudei mais do que isso, não. E eu passei bem uns 15 ou foi 16 anos de escola. E não passei da quarta série, não. Hoje assino o nome e lê muito pouco. Aí, como é a diferença? A escola era na casa de uma pessoa que tivesse uma leitura. Não era a pessoa formada, que nem hoje, não. Hoje tem que ser formada para poder ensinar, a coisa hoje é bem avançada. Mas de primeiro não era assim. A pessoa tem uma pessoa ali que tem uma leitura boa, sabe ensinar, tem um estudo bom, aí aquela pessoa já era uma professora, pagada por quem? Pelos pais. Se ajuntava 8, 10 pais de família, aí contratava aquela pessoa, pagava mensal a ela, aquela pessoa, aquela professora, para ela ensinar a, na região. Às vezes, o poder público às vezes ajudava a pagar, mas era mais difícil, sempre eram os pais que pagavam. O poder público não interferia muito nisso aí, não. Aí por isso que muita gente não teve oportunidade, como eu não tive. Já os meus filhos tiveram, para ver como a coisa muda, né? Eu não tive a oportunidade, tenho uma leitura bem pouquinha que me serve, que é uma beleza. Já tem meus filhos hoje que já são bem estudados, fizeram ensino médio, quase todos eles. 4 filhos que eu tenho, tudo tem um estudo bom. Já eu não tive esse privilégio. Porque hoje vem o quê? Hoje vem as ajudas, muita coisa. A tecnologia aumentou, hoje tem os estudos cada vez mais evoluídos. Você tem assistência para estudar. Hoje só não estuda quem não quer. Porque a coisa mais ruim que menino acha é de estudar. Eu digo porque eu tenho uns netos em casa que quando é para sair é problema. Eles não gostam de estudar. Mas tem tudo nas mãos. Hoje você tem o lápis, você tem a caneta, você tem o caderno, você tem a bolsa escolar que vem, você tem a farda para você não usar nem a sua roupa, já tem a farda da escola. Você tem a merenda de boa qualidade para você comer, para encher a barriga. Você tem a professora boa, lhe ensinando bem. Você ainda tem uma pessoa que auxilia a professora quando você é criança, é pequeno. Você tem o ônibus para levar, trazer para as escolas, leva, traz. Cadeira para você se sentar, cadeira bacana. Você tem toda assistência, água mineral lá na escola para você tomar. Você tem toda a assistência. As escolas não é tudo misturada, hoje as escolas, cada um tem seu padrão, tem as crianças, tem os que estão começando, os novinhos, tem os maiores, ali é pelo grau de estudo e tem professora para tudo isso. Tem a cuidadora para cuidar dos grupos, tem a merendeira, tem a zeladora, tem a professora, tem a auxiliar de tudo, tem os assentos, tem as coisas de você sentar no salão. Tem de tudo que você pensar, mas o pessoal ainda muitos não estuda porque não quer e não se interessa. Vem problema, vem para a cabeça dos pais, porque às vezes os pais, o menino chega cá, conta uma história mal contada. Hoje tem isso, muito aí nas escolas. O menino chega cá, conta uma história, que a história não é nem do jeito que ele está contando. Aí vê o pai esquenta a cabeça, fica bravo, fica nervoso, os pais, que não devia fazer isso não. O que é que o pai tem que fazer? O menino chegou, disse, mas a professora disse isso e isso, porque fulano, o porteiro da escola, que tem o porteiro hoje na escola também, diz isso assim, assim, contando aquela história. Você tem que acreditar no seu filho depois que você for lá. Quando você for lá, tá a professora, você for no colégio, na secretaria, que você conversar, saber como é que anda o andamento do seu filho na escola, descobrir onde está o erro. Muitas vezes você vai brigar com o professor e o errado é seu filho, que está brigando nas escolas, está criando problema, brigando com o coleguinha.
E você às vezes fui para a professora. Porque eu sempre disse a meus meninos, quando eles começaram a estudar, que saíram de estudar na zona rural, que foram para a cidade, eu sempre dizia a eles: "Aqui eu sou seu pai dentro de casa. Agora quando bater na escola, o pai de vocês é os professores, não sou eu. Nunca discuti com o professor, mas também, graças a Deus, nunca chegou queixa de filho meu em escola". E aí pronto, a história do banco, por isso que aí eu vou voltar para o banco agora, vou contar a história do banco. No meu tempo, era preciso levar um assento assim para estudar, era para levar um banco desse, ou um tamborete desse. Aqui tem 2 assentos. Se você quisesse levar um desse, dava só para um. Mas os pais da gente, o meu pai mesmo, opinava para fazer um banco. Nós era 4 que estudava, eu e mais 3 irmãos. Ele mandou fazer um banquinho que cabia 4 pessoas. Um banquinho assim, a metade desse. Ele era mesmo a metade desse. Aí ele disse: "Eu mandei fazer um banquinho para vocês estudar lá na escola do Jacinta Cândia, que era a professora da gente". Aí nós levava, leva o banquinho e traga, viu? Era interessante. Leva o banquinho bem pequenininho, pesado, que era uma beleza, que era um rolo de braúna que ele mandou fazer. Bem feitinho, mas pesado, que era uma beleza. Aí ele dizia: "Pronto, as meninas não vai levar não, era eu e meu irmão, dizia: "Vocês levem o banco e traga". Aí a gente dizia: "Mas por que nós não deixa lá para amanhã nós levar?". "Não, porque precisa dele em casa". Aí precisa para vocês mesmos se sentar. E mesmo não custa levar esse banquinho e trazer todo dia. Isso não é serviço não. Mas para nós era um sacrifício danado para levar, todo dia. A merenda, eu estou dizendo que aconteceu comigo, e muita gente aí vai saber do que eu estou dizendo. A merenda era feita num bisaquinho. Os pais compravam um pano branco, faziam um bisaquinho para botar o quê? Pedacinho de carne dentro, coisinha que tinha em casa. Uma bolacha comum. Biscoito nem hoje em dia, que os meninos nem olham, você compra o biscoito da melhor qualidade, os meninos nem olham. Nesse tempo era bolacha comum, pedacinho de alfininho, coisinha para levar para a gente comer lá. Porque não tinha, na escola não tinha. A professora já ganhava para ensinar a gente, ela não tinha como dar de comer a ninguém não, ela não podia não, já dava só a água mesmo, não podia fazer mais do que isso não. A gente saía almoçado e quando saía de manhã, a escola ia até meio-dia e tinha que levar um lanche, porque quando vinha lá para cá, vinha morrendo de fome, chupando imbu pelos embuzeiros, pelas estradas que nem bode, e ainda disse com o banco nas costas. E o cara vinha tão cansado que quando chegava no nosso, botava o banco no chão, cansado, mó de menino cansado, e sentava no banco, cansado. Que sacrifício era? E tem muito nordestino e muita gente no Nordeste que sabe que eu não estou mentindo, era desse jeito as coisas. O sacrifício para estudar. E assim, aqueles que tiveram a boa vontade, que era inteligente, interesseiro, ainda chegou a gente a se formar para professora, para muitas coisas aí, com um estudo desse jeito. Começou no sítio, depois foi para a cidade, com muito sacrifício, e chegou lá. Aí o estudo de hoje, vou ser bem sincero, os estudos de hoje não chega lá para frente, fica lá em cima da milha, quem não quer. E ainda tem isso aí, ainda tem bolsa escola para você estudar, tem muita. Agora apareceu um tal de um pé de meia, um negócio aí do governo, que paga para você estudar. É você ganhar para estudar. Você ter a merenda, você ter a escola, você ter um transporte para levar e trazer tudo em horário diferente, uns estudam numa hora, outros estudam noutra, umas coisas bem organizadas. Mas no tempo da gente, e outra coisa, quando a escola era desse jeito, com o banquinho nas costas para levar para a escola e trazer, levar e trazer todo dia, de segunda a sexta, quando a escola era perto. Agora você imagina eu aqui, cheguei a estudar com 5 quilômetros, andando de pés, desse tamanho, as pernas finas, morto de cansado. E quando a gente chegava lá de estudar na casa da afinada Jacira, que era minha professora, daqui, onde era a casa dela que eu ia estudar, como eu não estou na minha residência, estou longe, dá 6 quilômetros. 6 para lá e 6 para cá. Para estudar era um sacrifício, que eu vou dizer uma coisa. Que fosse, se os tempos não têm mudado as coisas, se as coisas não têm mudado, os meninos hoje não iam estudar não. Não ia de jeito nenhum não, porque eles hoje têm preguiça de estudar. Eles não vão fazer. Com esse avanço todinho, com essas ajudas todinhas que tem dos governantes, governo federal, estadual e municipal, a organização é 100%, a gente sabe disso, mas para estudar ainda é a pulso, é sem querer ir, é na marra. Aí eu digo, aí eu me sento com eles, eu digo: "Ô,
Vocês têm uma oportunidade que nós não tivemos. E hoje, o estudo, ó, não é brincadeira não, você hoje para arrumar um emprego, por mais fraco que ele seja, procura logo o grau de estudo. Se você tiver um estudozinho, está empregado. Se você não tiver, tchau.